General, eu tenho uma dúvida aqui, Faz que favor, é senhor. essa questão de proxies. Me parece que, com a entrada, né, a gente pode dizer que até então a Arábia Saudita sempre esteve nos bastidores, né? Ela sempre procurou agir, pressionar os americanos para alguma coisa com relação a Israel, sempre atuando nos bastidores. Mas ela, por exemplo, ela tem feito movimentos, principalmente a partir da ascensão do Bin Salman, mais agressivos. Por exemplo, é o país, se nós vemos em percentual, né, ele gasta muito dinheiro com defesa. E uma parte desse recurso de defesa, me parece, né, pelo que eu leio, que ele está tentando fazer a mesma coisa que o Irã fez, uma rede de proxies, né, para atuar, proxies sunitas, instrumentalizando eles para atuar em favor da sua política, que não necessariamente é uma política de aliança a Israel, aos Estados Unidos, etc., mas sim para se contrapor ao Irã. Qual o impacto disso nessa região? Porque é uma questão que isso não tem nada a ver com Israel e impacta tudo Israel e a política norte-americana na área. Porque me parece que a Arábia Saudita está querendo liberdade de movimento. É verdade, Sr. Professor, mas eu sinceramente a ideia que tenho neste momento é que a Arábia Saudita debate-se com um problema que é comum a todos os países ali do Médio Oriente, e nomeadamente aos países produtores, que é a descarbonização da economia, que é a transição para energias verdes, digamos, esta política que, em certa medida, direciona a economia para novas fontes de energia, na prática para acabar com os hidrocarbonetos, com os combustíveis fósseis. E isso coloca os países produtores, não obstante as suas diferenças na matriz cultural, religiosa, até de interesse político, etc., numa certa convergência. Daí que se vê que na OPEP, uma boa parte dos países, não é? Aliás, a OPEP tem conduzido uma política fundamentalmente ao encontro, que vai ao encontro dos interesses da Arábia Saudita, do Irão, da Rússia, dos grandes produtores, e não dos interesses norte-americanos, por exemplo, não é? Os americanos pretendiam, por exemplo, como sabemos, e Biden foi já há uns meses largos, logo há mais de um ano, a Arábia Saudita pedir a Bin Salman para ele aumentar a produção, e ele reduziu. E tem havido reduções sistemáticas para manter os preços elevados dos combustíveis. E, nesse sentido, portanto, os interesses, tem havido algum pragmatismo da parte tanto saudita como iraniana. O que é uma verdade é que o impossível concretizou-se, que era uma paz, ou um acordo, ou visitas entre presidentes, não é? Entre digamos, políticos de nível de topo, não é? Entre o Irão e a Arábia Saudita. E depois há ali incongruências, mas em certa medida, por exemplo, a situação de tensão entre a Arábia Saudita e o Ansar Allah, os úteis, desde que o Irão e a Arábia Saudita fizeram ali uma espécie de gentleman's agreement, em mérito da China. O que é uma verdade é que toda esta mudança que tem havido no plano internacional digamos, reencontro entre potenciais rivais ou potenciais inimigos, no plano americano, que eram os acordos de Abraão, que era aproximar Israel dos países árabes, e faltava apenas, em boa verdade, uma aproximação à Arábia Saudita, que neste momento é impensável. Digamos, os acordos de Abraão colapsaram face a uma certa imprudência ou uma política muito concentrada nos interesses israelitas para os Estados Unidos. Por outro lado, a política discreta da China, porque nós não vemos tanto a China como a Rússia com um protagonismo regional como vemos, por exemplo, os Estados Unidos. Blinken está sistematicamente no Médio Oriente, Biden está sistematicamente ao telefone, etc. Mas o que é uma verdade, vimos como Putin foi recebido nos Emirados.
não é? Vimos como Putin foi recebido na Arábia Saudita, e temos visto como o presidente Raisi, do Irão, foi recebido na própria Arábia Saudita, a abertura de embaixadas, etc. Eu creio que são rivais num certo nível, até no plano religioso, porque uns são o centro do xiismo, outros do sunismo, não é? Mas os interesses, como dissemos há pouco, entre Estados prevalecem muitas vezes, na maioria das vezes, sob considerações de ordem, digamos, cultural, religiosa e até económica, não direi que o interesse económico é determinante, não é? Mas os interesses prevalecem, não é? E no plano estratégico, a Arábia Saudita, neste momento, não está tão alinhada nos Estados Unidos como esteve até ao presente, e vimos que quando foi o início deste conflito, lembramos daquela noite que Blinken esteve à espera de ser recebido pelo príncipe, não é? E lembramos como o Joe Biden foi recebido uma forma muito ríspida por parte de todos os países da zona, desde o Egito, digamos, a autoridade palestiniana, já nem se fala, não é? A Arábia Saudita, ou Qatar, etc., não é? Portanto, eu não creio, Sr. Professor, que neste momento as relações entre o Irão e a Arábia Saudita estejam num período de tensão, até porque não temos visto isso. Temos visto, sim, uma concertação de posições e não obstante alguns fóruns ocidentais digam que a Arábia Saudita apoiou, digamos, Israel no ataque, na defesa do ataque iraniano, não vimos. O único país que efetivamente foi, digamos, incondicional apoiante foi a Jordânia, e sabemos que a Arábia Saudita fechou o espaço aéreo norte-americano qualquer retaliação ao Irão, e isso é uma tomada de posição muito relevante, muito relevante. É a percepção que tenho, Sr. Professor Comandante.